Vamos abrir no livro de Atos, capítulo de número 17. Atos 17, nós vamos ler dos versos 22 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Meus irmãos, ontem nós falamos sobre quem é Deus e por que Deus precisa ser o ponto de partida para a maneira como nós enxergamos tudo à nossa volta. O nosso tema dessa primeira palestra de hoje à noite é: quem é o homem segundo a cosmovisão cristã? É importante os irmãos se lembrarem, pensarem como nós vemos o homem. Olhe para algumas cenas ao seu redor e pense o que elas ensinam sobre quem é o homem. Algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês, nós tivemos a notícia de um grupo de cientistas, um esforço coletivo de cientistas do mundo inteiro, que conseguiram produzir o que seria uma foto de um buraco negro a milhares de anos-luz do nosso planeta. Você olha para um feito como esse e você não pode deixar de concluir que existe algo de grandioso no homem. O homem é capaz de fazer grandes proezas. O homem não é uma mera vítima das circunstâncias ao seu redor, mas o homem tem um poder de criar e de modificar a natureza que é impressionante. Você não precisa pensar só em buracos negros longe da Terra, mas você pode pensar em coisas simples, como o fato de que nós temos energia elétrica. Quanta tecnologia é necessária para que nós tenhamos agora, nessa palestra, a possibilidade de ter um clima agradável, de ter, apesar do calor de Natal, que é quase tão ruim quanto aquele, apesar de nós temos aqui a luz elétrica, nós temos talvez a palestra sendo transmitida online, tudo isso é resultado do gênio humano, e isso nos faz ver que o homem é grandioso. Mas nós também vemos algumas outras cenas que nos levam a pensar o oposto sobre o homem. Alguns anos atrás houve uma greve da Polícia Militar em Pernambuco, não sei se vocês viram isso nos noticiários, acho que em 2014, e nessa greve dos militares aconteceu algo inusitado. As pessoas que são chamadas de pessoas de bem, as pessoas que são chamadas de pessoas honestas na sociedade, lá em Pernambuco, não sei se algo semelhante aconteceu já aqui, mas se espalhou a notícia de que a Polícia Militar estava de greve e imediatamente começou a circular no WhatsApp e nas mídias sociais pessoas arrombando lojas e saindo do Magazine Luiza com um fogão na cabeça, com uma televisão nas costas, com uma máquina de lavar. Pessoas que nunca teriam a coragem de furtar ou de roubar com uma arma na mão, mas que diante da notícia não há polícia nas ruas, essas pessoas se sentiram encorajadas, animadas a irem às ruas para roubar, para furtar das lojas aquilo que não lhes pertence.
E aí você olha para uma cena como essa e diz, não tem nada de grandioso no homem, só há nele algo diabólico, algo maligno, algo monstruoso. E quando nós olhamos para os homens e para as pessoas à nossa volta, e principalmente quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós, se formos sinceros o suficiente, vamos ver essas duas coisas. Veremos algo de grandioso em nós, habilidades, dons, capacidades, em certa medida virtudes, e ao mesmo tempo vícios, trevas, maldade, tudo que não presta dentro também do nosso coração. O que explica isso? O que explica que o homem seja capaz de coisas tão grandes para o bem e para o mal? Há explicações não cristãs para isso. Ontem nós lembramos os irmãos que existem visões diferentes do mundo concorrendo na nossa sociedade. Existe um conflito de cosmovisões na nossa sociedade. E esse conflito de cosmovisões também diz respeito à visão do homem. Existe um conflito de visões sobre quem é o homem. Nós poderíamos diferenciar várias cosmovisões e a maneira como cada uma delas vê o homem de maneira distinta. Mas eu quero sugerir para os irmãos algo diferente. Basicamente, existe um conflito de duas visões de mundo no nosso tempo. Gênesis capítulo 3, nós vamos falar um pouco sobre o livro de Gênesis hoje, mas não precisamos abrir agora. Gênesis capítulo 3 nos diz uma verdade muito importante sobre o mundo em que nós vivemos hoje, o mundo depois da queda. Gênesis capítulo 3 nos lembra de que depois da queda existe uma inimizade posta na criação. E principalmente existe uma inimizade posta entre os homens. Uma inimizade que nós agora vamos chamar de antítese. Essa antítese foi anunciada por Deus e estabelecida por Deus no versículo 15 de Gênesis 3, quando o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente. Entre a sua descendência e o teu, entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. Uma inimizade fundamental foi colocada no centro da raça humana. Portanto, o que existe hoje é um conflito basicamente de dois povos, de duas sementes, de duas descendências, de duas cosmovisões. O conflito entre a visão de mundo dos filhos do filho da mulher e o conflito com a visão de mundo dos filhos da serpente. O que nós temos hoje é basicamente uma antítese entre a visão de mundo cristã e a visão de mundo não cristã, ou nós vamos chamar aqui a visão de mundo apóstata. E a visão de mundo apóstata, a visão de mundo não cristã, ela ensina algumas coisas sobre o homem. E ela ensina basicamente que o que define o homem é a sua autonomia. O que marca o homem e o que o distingue dos demais seres que nós encontramos na natureza é a sua autonomia. Essa é a visão moderna do homem. O que é o homem? O homem, diz a visão de mundo moderna, é senhor da sua própria vida. Ele é o legislador e o juiz da sua própria existência. O homem é, diz essa visão de mundo, quem ele quer ser. Ele é quem ele quiser ser. E essa visão de mundo humanista, ela se apoia em algumas verdades importantes sobre quem é o homem. Ela se apoia no fato de que o homem exerce um controle sobre a natureza. O homem, por meio da tecnologia, por meio da engenharia, por meio da sua capacidade criativa, no sentido de dominar a natureza, ele é capaz de controlar muitos fenômenos. Vocês já pararam para pensar nisso? Acontecem secas, chuvas excessivas, e nós hoje não sentimos tanto as consequências negativas disso, porque o homem se tornou capaz de minimizar
os fenômenos naturais, ou o impacto dos fenômenos naturais. E os modernos vão dizer, os não cristãos vão dizer que isso mostra que o homem é senhor da sua própria vida, porque ele não está sujeito a essas interferências externas, ele é capaz de fazer o seu próprio caminho, e isso é que torna o homem grandioso, isso é o que torna o homem quem ele é autônomo, ele é senhor da sua própria vida. Por outro lado, outro elemento que faz com que os modernos digam que o que define o homem é a sua autonomia é a sua capacidade criativa, a arte, por exemplo. Nenhum ser fora da espécie humana é capaz de criar coisas que não têm aparente utilidade como a arte. Você vê formigas criarem obras de engenharia, formigueiros são pequenas obras de engenharia. Você vê abelhas criarem colmeias que são pequenas obras de engenharia, mas você não vê nenhum animal criar arte. Você não vê nenhum animal criar beleza. E isso é algo que, segundo essa visão de mundo humanista, define quem o homem é. A liberdade criativa do homem faz ele ser quem ele é. É claro que há algo de verdadeiro quando nós olhamos para essa visão de mundo. É claro que o homem exerce domínio sobre a natureza. É claro que o homem recebeu a capacidade de criar. Mas o que define o homem em última instância não é a sua autonomia. Pelo contrário, o que define o homem em sua essência é a sua dependência. O que define quem nós somos, antes de tudo, não é a nossa capacidade de criar, nem o nosso domínio sobre a criação, mas antes de tudo, a nossa sujeição ao Criador. Se nós queremos compreender quem é o homem, segundo a Bíblia, segundo a cosmovisão cristã, nós precisamos aprender a olhar para o homem como um ser profundamente dependente. E esse é o tema da nossa palestra de hoje. A grande verdade bíblica sobre o homem é que o homem é um ser profundamente religioso, um ser que não consegue ser outra coisa senão um adorador. Nós vamos ver isso em alguns pontos. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos olhar para a natureza do homem. A natureza do homem é religiosa. Vamos pensar sobre isso com um pouco de cuidado. O que significa dizer que a natureza do homem é religiosa? Abram comigo, por favor, em Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Meus irmãos, qual é a ênfase teológica desses 3 versículos de Gênesis capítulo 1? Percebam que no versículo 26, a palavra de Deus diz que o Senhor disse: façamos o homem. O homem é um ser criado. Isso é algo fundamental sobre quem nós somos. Nós não somos criadores no sentido de que somos capazes de criar do nada. Nós somos criadores. A primeira coisa que nós precisamos saber, se queremos saber alguma coisa verdadeira sobre o homem, sobre quem nós somos, é que nós somos criadores. Nós somos
algo diferente de Deus. Nós não somos Deus. Essa barreira, esse abismo, essa distinção entre o Criador e a criatura é a coisa mais importante que nós precisamos saber sobre nós mesmos. Tu és Deus, eu sou outra coisa, eu sou homem. A essência de quem eu sou é algo profundamente diferente de quem Deus é. Paulo enfatizou isso no Areópago quando disse aos atenienses: nele vivemos. O Deus que fez o mundo não é servido por mãos humanas. Há algo de profundamente diferente entre quem Deus é e quem nós somos. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Deus não é servido por mãos humanas, mas nós vivemos, nos movemos e existimos nele. O homem é um ser profundamente dependente, por ser criatura. Isso é uma verdade fundamental sobre a nossa natureza. O verso 27 de Gênesis enfatiza uma outra palavra que é fundamental para a teologia de quem é o homem. O verso 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. E repete: a imagem de Deus o criou. E para ficar claro que ele não está falando apenas do sexo masculino, homem e mulher os criou. Homem e mulher são imagem de Deus. Esse é outro aspecto fundamental da nossa condição humana. Em primeiro lugar, nós somos criados, nós somos criaturas. Em segundo lugar, nossa existência não é autônoma. Nossa existência é sempre refletir. Deus não precisa de ninguém para ser quem Ele é. Quando Moisés disse: Senhor, eu vou dizer ao povo quem me enviou. Quem eu vou dizer ao povo que me enviou? Em outras palavras, qual é o teu nome? Em outras palavras, qual é a tua natureza? Qual é a tua essência? E a resposta: eu sou o que sou. Eu não preciso de ninguém fora de mim mesmo para me definir. Eu sou autoexistente. Eu sou independente, como nós vimos ontem. Mas quando a natureza humana é descrita na palavra de Deus, nós não podemos dizer eu sou o que sou. Nós temos de dizer eu sou a imagem de Deus. Enquanto Deus define a si mesmo por causa da sua independência, nós somos profundamente dependentes de Deus, porque fomos criados para refletir. Nós fomos criados para refletir a imagem de alguém. Isso vai ser muito importante daqui a pouco. Segura essa ideia por algum momento. O verso 28, então, de Gênesis 1 vai dizer: e Deus os abençoou e lhes disse: o Senhor os abençoou. Nós somos chamados, então, à verdade de que o nosso destino está atrelado à bênção de Deus. Eu faço o meu próprio caminho não é uma verdade sobre o homem. Eu sou quem eu quiser ser não é uma verdade sobre o homem. Eu faço a minha própria história não é uma verdade sobre o homem. A verdade sobre o homem é: eu dependo profundamente da bênção de Deus. Perceba que Gênesis, se você quiser fazer uma leitura panorâmica de Gênesis, você vai perceber que as palavras bênção e maldição vão se repetir muitas e muitas vezes. Em Gênesis 1 nós só vemos a palavra bênção. Deus os abençoou, e Deus os abençoou, e Deus os abençoou. Em Gênesis 3 nós vamos ver a palavra maldição. Maldita é a terra por tua causa. Maldito. E depois a história da semente do Senhor, a história de Abraão, a história da bênção de Deus sendo carregada por meio do povo que Ele escolheu. Tu serás uma bênção, a promessa que o Senhor fez a Abraão. O que é que isso nos ensina sobre o homem? Eu vou usar uma palavra difícil, mas eu preciso que os irmãos aprendam algo sobre isso. A natureza do homem é heterorreferente. O homem existe
sempre em referência ao outro. Nós fomos criados para refletir a imagem do Senhor. Eu poderia usar uma linguagem mais simples, talvez, para os irmãos, e dizer que o homem é um ser pactual. Ele existe numa íntima relação com Deus. Toda a história do homem é a história do homem num pacto. No Éden, um pacto de obras. Depois do Éden, o pacto da graça. A nossa história, a nossa natureza é a história da nossa união com Deus. A nossa vida existe e se explica e tem significado a partir do nosso relacionamento com Deus. Romanos 11:36, muito conhecido dos irmãos, diz: porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Talvez nós pudéssemos usar esse versículo para dizer quem é o homem. O homem é obra de Deus. Ele é criatura. O homem existe por Deus. Ele é dependente. E o homem existe para Deus. Ele existe para refletir, para adorar o Senhor. Os teólogos nos últimos anos têm usado uma ideia importante para nós entendermos quem é o homem. A antropologia cristã, nas últimas décadas, tem enfatizado a importância de uma palavra bíblica, que é a ideia bíblica do coração. Abram comigo, por favor, Provérbios capítulo 4, verso 23. Versículo 20. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é o coração, segundo a Bíblia? O coração, segundo a Bíblia, é o centro da nossa existência. O coração não é o lugar dos sentimentos. Cuidado, quando você lê a palavra coração na Bíblia, não pense nos poetas do nosso tempo, nem nas músicas da cultura pop. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da existência. O coração ama, segundo a Bíblia, o coração odeia, o coração deseja, mas não apenas isso. Segundo a Bíblia, o coração pensa, o coração quer, o coração tem vontade. O coração é o centro da nossa existência e, acima de tudo, o coração é o centro da nossa vida religiosa. E a Bíblia vai nos ensinar que o homem é um ser profundamente religioso. Por causa da maneira como nós fomos criados, nós não podemos deixar de ser religiosos. Agostinho, nas suas Confissões, escreveu aquela famosa frase: tu nos fizeste para ti, e a nossa alma não encontra descanso enquanto não repousar em ti. Qual é a ideia de Agostinho? A ideia é de que o coração vive em busca de Deus. E aí vem o nosso segundo ponto. Quando o nosso coração não encontra o Deus verdadeiro, ou quando o nosso coração está rebelde e não quer se submeter ao Deus verdadeiro, o nosso coração não fica sem Deus, mas o nosso coração se volta para outros deuses. O nosso primeiro ponto é que a natureza do homem é religiosa, mas o nosso segundo ponto é que a ruína do homem também é religiosa. O problema do homem não é apenas moral. O problema do homem não é apenas intelectual. O problema do homem é fundamentalmente religioso. Lembre-se que nós lemos Efésios 4 ontem, e o apóstolo Paulo começa falando do intelecto. Os homens são obscurecidos de entendimento, os seus pensamentos são vaidade. Mas quando o apóstolo Paulo desce até o fundo do poço, ele diz: o problema dos gentios é a dureza do seu coração. Eles são alheios à vida de Deus. Qual é o problema do homem? Alguns vão dizer: o problema do homem é a falta de educação.
Se nós dessemos educação pública, gratuita e de qualidade a todos os homens, o mundo seria diferente, nós entraríamos no paraíso. Alguns vão dizer que o problema do homem é a desigualdade social. Se nós corrigíssemos toda a desigualdade que existe no mundo, nós entraríamos no paraíso. O problema do homem é a propriedade privada. Se nós abolíssemos a propriedade privada, nós entraríamos no paraíso. A Bíblia diz que tudo isso é mentira. A Bíblia diz que o problema do homem é religioso. O problema fundamental da nossa vida é um problema de natureza religiosa. O nosso coração é rebelde contra Deus. Desde a queda no pecado, o coração do homem se tornou rebelde contra Deus. E essa rebeldia e essa dureza de coração é a fonte de todos os problemas que existem no mundo. Volte comigo na sua mente para nós podermos avançar para Gênesis 3. Nós temos um diálogo impressionante em Gênesis 3. A serpente se aproxima do primeiro casal, dos nossos pais, Adão e Eva. A serpente se aproxima deles e faz uma proposta. A proposta é: vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão ser autônomos. Vocês vão ser livres da lei de Deus. E vocês vão ser maiores do que homens. Vocês vão ser deuses para si mesmos. Nós sabemos que a promessa da serpente não se cumpre. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles não se tornam mais do que homens. Eles não se tornam deuses. Pelo contrário, eles se tornam menos do que eles haviam sido criados. Eles se tornam, na verdade, animalizados. Quando o apóstolo Paulo chega lá em Romanos 1 e diz: o homem conhece a Deus porque os atributos invisíveis, a sua divindade, o seu divino poder se revelam nas coisas que foram criadas. Mas os homens suprimem a verdade pela injustiça. Eles escondem a verdade que eles conhecem e eles se tornam idólatras. Eles adoram a criatura em lugar do Criador. E qual é o fim desse caminho? Eles se tornam como animais. Eles praticam imoralidade sexual. Eles se tornam desobedientes aos pais. Eles se tornam desafeiçoados. Eles se tornam sem misericórdia. Eles se tornam menos do que eles foram criados para ser. E essa é a ruína do homem. A ruína do homem é religiosa e espiritual. Porque o homem quis ser autônomo, porque o homem quis ser mais do que ele foi criado para ser. Ele se tornou menos e ele voltou ao pó de onde ele saiu. Esses são os dois aspectos da nossa queda. Dois aspectos que eu gostaria de enfatizar. Por um lado, o desejo do homem pela autonomia. E por outro lado, o fato de que a idolatria é inevitável. Irmãos, nós vivemos, como eu disse ontem, numa cultura secularizada. Nós vivemos num mundo em que nós tendemos a achar que Deus não está presente. E por causa disso nós temos dificuldade de enxergar a idolatria das pessoas. O apóstolo Paulo chegou a Atenas e ficou indignado com a idolatria ali presente. Nós deveríamos ficar indignados com a idolatria que nós vemos, por exemplo, nas universidades. Na universidade? Como a idolatria na universidade? Não é todo mundo ateu? Agostinho, 1500 anos, mais de 1500 anos atrás, escreveu que não existe ateísmo real. Os puritanos gostavam dessa frase também. Não existe ateísmo real. O ateu, no fim das contas, serve a um Deus. O ateu, no fim das contas, serve a um Deus. Esse Deus é algo que ele valoriza acima de todas as coisas. É algo a que o seu coração está apegado acima de todas as coisas. É aquilo que ele utiliza para explicar a totalidade da vida. Quando nós explicamos a vida, nós dizemos no princípio Deus. Quando
um físico naturalista explica o mundo, ele diz: no princípio, a matéria e a energia. Quando Marx explicava a origem das coisas, no princípio, a economia. Quando os pós-modernos explicam a origem das coisas, no princípio, a história, no princípio, o homem em sua autonomia radical. No fim das contas, há uma explicação para a origem de tudo. E essa explicação para a origem de tudo é Deus. Não é o Deus verdadeiro. É um ídolo. Desde a queda, isso é importante. Desde a queda, o homem passou a adorar a criatura em lugar do Criador. Mas ele não deixou de adorar. Por causa da nossa natureza religiosa. Por causa da nossa essência, que é refletir outro. O homem não é capaz de não adorar. Existem duas direções que o nosso coração pode tomar. O nosso coração pode se dirigir para Deus, para o Deus verdadeiro que se revela na Escritura. Ou o nosso coração pode se dirigir para longe de Deus, ou melhor dizendo, contra Deus, por meio da idolatria, por meio do desejo de autonomia. Mas o homem sempre terá um coração religioso, um coração adorador. E quando o homem se volta contra Deus e para longe dele, ele vai em busca de ídolos, que podem ser ídolos de madeira, de pedra, de metal, mas podem ser também ídolos do coração, ídolos do pensamento. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. Eu tenho certeza que nenhum de vocês viu alguma vez alguém se ajoelhar diante de uma nota de 100 reais. Mas muito provavelmente você conhece pessoas que adoram dinheiro. Então a idolatria não é externa necessariamente, mas a idolatria pode fazer objetos para adoração, que são objetos abstratos, teóricos. E muito da ciência moderna se explica por causa dessa idolatria teórica. Quando nós entramos na universidade, esperamos encontrar ali homens comprometidos com a verdade. Nós rapidamente descobrimos que temos ali homens comprometidos com seus ídolos. Homens dispostos a encobrir evidências, homens dispostos a negar verdades que estão evidentes aos seus olhos apenas para justificar a sua teoria, para justificar o seu sistema de pensamento. Não é difícil de encontrar isso na universidade. Pelo contrário, ontem conversando no jantar com alguns irmãos, um deles me contou de um professor que perguntou numa aula quem era criacionista, e um deles levantou a mão. E o professor ficou revoltado, gritava dentro da sala de aula, porque não era admissível para ele um aluno criacionista dentro da universidade. E aí você poderia se perguntar, por que esse acesso de raiva? Se é um mito, se é uma burrice, se é ignorância ser criacionista, por que ele simplesmente não ignorou? Por que ele simplesmente não deixou para lá? Por que causa raiva nas pessoas ver que você crê em Deus? A explicação é simples. Você está dizendo que o ídolo dele é um ídolo mudo. Você está dizendo que o Deus dele não é Deus. E isso causa revolta. Um cristão enfrenta oposição na universidade, às vezes em silêncio, ele não fala nada. Mas o simples fato das pessoas saberem que ele crê em Deus gera incômodo. Por quê? A explicação é simples. É porque você está ali, de alguma maneira, mesmo no seu silêncio, dizendo: o Deus de vocês não existe. O grande problema nosso, como cristãos da universidade, por exemplo, é que nós somos vistos como os grandes ateus. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas na antiguidade a igreja primitiva foi perseguida, não por crer em Deus, mas por ser considerada ateia. O Império Romano perseguia a igreja porque a igreja era ateia, a igreja de Cristo. Até em que sentido? Os cristãos negavam as divindades romanas. Eles negavam a divindade de César. Eles negavam o Deus da cultura. E eles foram perseguidos por isso. Quando nós somos perseguidos na universidade, muitas vezes não é porque nós evangelizamos, porque fazemos intervalos bíblicos, porque fazemos grupos
de pesquisa cristãos, é simplesmente por nós estarmos ali e estamos ali dizendo silenciosamente: o Deus de vocês não existe. E isso causa revolta. Por quê? Porque esses homens são adoradores, eles são idólatras. Eles podem dizer 1 milhão de vezes que eles amam a verdade acima de tudo, mas isso não é verdade. Eles amam o seu ídolo. Eles têm um compromisso tão grande com o seu ídolo que eles estão dispostos a gritar com você na sala de aula, a humilhá-lo e talvez até reprová-lo, porque você não se curva diante do Deus dele. Nossa cultura exalta o pluralismo, desde que o pluralismo seja Deus. Você pode adorar o pluralismo, mas você não pode adorar outro Deus. Você não pode adorar o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A ruína do homem é espiritual, a ruína do homem é religiosa, assim como a sua natureza é também religiosa. Mas, irmãos, se nós queremos compreender quem é o homem, nós precisamos não apenas conhecer sua natureza, nós precisamos não apenas conhecer sua ruína, mas nós precisamos conhecer qual é a sua esperança. O mundo está cheio de promessas religiosas de esperança. Passe num concurso público e você vai ser feliz. Essa é uma esperança. Qual é a esperança real? Mais igualdade social e vai haver esperança. Façam determinadas reformas na sociedade e vai haver esperança. Eduque as pessoas e vai haver esperança. Todas essas ofertas são ilusórias, porque a única esperança que o homem tem, verdadeira, é também uma esperança religiosa. É a esperança de que a imagem de Deus, que foi corrompida pelo pecado, seja recriada. E para que essa imagem de Deus, corrompida pelo pecado, seja recriada, a nossa única esperança é Cristo, aquele que se fez homem para restaurar a nossa natureza. Não dá para falar em cosmovisão cristã sem falar naquele que é o nosso mediador, Cristo Jesus, homem. Cristo veio restaurar a nossa humanidade caída. João Calvino, nas Institutas, disse o seguinte: a nossa libertação começa com aquela renovação que obtemos de Cristo, que é assim chamado segundo Adão, porque ele nos restaura aquela verdadeira e substancial integridade. E Calvino então disse: o fim da regeneração é formar de novo em nós a imagem de Deus. Cristo veio para fazer precisamente isso. Salmo 8, muitos irmãos devem conhecer, talvez os irmãos até cantem aqui na igreja. O Salmo número 8 pergunta: quem é o homem que dele te lembres? Quem é o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Quando nós lemos esse salmo, talvez nós olhemos para esse salmo e dizemos, o salmista está falando da humanidade em geral. Mas aí nós vamos para Hebreus capítulos 1 e 2, e nós vemos o escritor da carta aos Hebreus dizer que esse salmo fala de Cristo. E aí você se pergunta: de quem esse Salmo 8 está falando? Calvino diz dos dois. Calvino diz, comentando o Salmo 8, que o Salmo 8 fala da humanidade e fala de Cristo, porque em Cristo é que a humanidade é restaurada à sua condição original. Ele diz literalmente o seguinte: pois Cristo não é apenas o primogênito de toda a criação, mas também o restaurador da humanidade. Cristo de fato é o legítimo herdeiro do céu e da terra, por meio de quem os fiéis recuperam o que haviam perdido em Adão. A esperança que nós temos de um mundo diferente não está em nenhuma outra promessa, senão no fato de que Cristo, aquele que é a imagem de Deus, tomou a imagem do homem
para recriá-la de novo à imagem do Senhor. Cristo se fez servo para nos fazer livre. Ele sofreu a ruína do pecado sem nunca ter pecado. Ele se fez maldição para nós recebermos sua bênção. Isso explica quem nós somos, irmãos. Nós somos aqueles que foram recriados em Cristo Jesus. A natureza do homem é religiosa. A sua ruína é religiosa. A sua esperança tem que ser também religiosa. Não pode ser uma esperança política. Não pode ser uma esperança ideológica. Não pode ser uma esperança externa. A nossa esperança tem que ser religiosa, espiritual, em Cristo Jesus. E isso, irmãos, essa visão do homem, essa visão cristã do homem, impacta tudo na nossa vida. Tudo. Tudo é diferente se você enxergar o homem como um ser profundamente religioso em sua natureza, em sua queda, em sua redenção. Por exemplo, quando você faz aquilo que nós chamamos de apologética, quando você defende a fé cristã perante os seus inimigos, faz toda a diferença você se lembrar de que você está conversando com alguém que é religioso. Faz toda a diferença você conversar com essa pessoa pensando o seguinte: você não é uma tábua rasa. Você não é alguém que está seguindo a verdade aonde ela te levar. Você tem um ídolo a quem você se apega. Quando nós evangelizamos ou quando nós fazemos apologética, nós estamos conversando com pessoas que têm ídolos. E isso muda tudo. Eu não vou simplesmente falar de evidências. Eu não vou simplesmente apresentar provas da ressurreição de Cristo. Eu não vou apenas falar de uma moeda que tem lá a inscrição com o nome do rei Davi. Isso não vai ter efeito por si só. Por quê? Porque aquela pessoa está agarrada ao seu falso Deus. Você não convence uma pessoa da verdade bíblica simplesmente apresentando uma sequência de evidências. Por quê? Porque ela está apegada ao ídolo. Somente uma obra espiritual pode destruir a idolatria do coração. Então, quando você conversa com seus colegas de faculdade, quando você conversa com seus familiares sobre a fé cristã, a sua tarefa não é apenas apresentar evidências. A sua tarefa é persuadir aquela pessoa de que ela é idólatra e de que a idolatria a levará à destruição. Deus pronuncia um julgamento sobre os idólatras. Ele diz: tornem-se semelhantes a eles todos os que os invocam. E a sua tarefa é, de alguma maneira, mostrar àquela pessoa que ela está colocando a sua confiança num falso Deus que não pode suprir as suas esperanças de redenção. A nossa tarefa apologética ela é transformada quando nós pensamos que as pessoas com quem nós conversamos são pessoas religiosas. Porque nós entendemos que o problema delas não é intelectual. O problema delas não é moral. O problema delas é espiritual. Tem uma aplicação que eu nem tinha anotado aqui, professor. Nós vivemos hoje um momento em que a igreja é desafiada a lidar com a normalização da homossexualidade. E a igreja foi, de certa maneira, pega no contrapé dessa discussão. E muitos de nós conversamos com pessoas que lidam ou que têm práticas homossexuais como se o problema delas fosse a homossexualidade. O problema delas não é a homossexualidade. O problema delas é coração. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler, talvez seja um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos anos, a biografia de uma professora chamada Rosária Butterfield, que era lésbica e foi convertida a Cristo. Ela escreve coisas muito interessantes nesse livro. Uma das coisas mais interessantes que ela escreveu foi chamar a atenção para um texto lá em Ezequiel capítulo 14, depois os irmãos procuram, em que Deus fala sobre qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Oi? Não, fale o que vem
Vocês não venham querer aproveitar a palestra. Esqueçam o que eu falei até agora. Qual é o pecado santo? Quando nós lemos Gênesis, nós vemos a perversão da cidade sendo destacada, a sua perversão moral e sexual. Mas Ezequiel 14 pergunta, Deus fala a Jerusalém e diz: tua irmã Sodoma, qual foi o pecado dela? Ele diz: teu pecado foi o orgulho, a altivez de espírito. O pecado do teu coração te levou à perversidade. E Rosália Butterfield diz: eu não fui convertida da homossexualidade, eu fui convertida do orgulho, eu fui convertida do desejo por autonomia. Quando você encontrar uma pessoa com práticas homossexuais, percebam que a minha linguagem é proposital. Não existem homossexuais, existem pessoas criadas à imagem de Deus que estão cometendo o pecado da homossexualidade. E aí você se pergunta: qual é o problema dessas pessoas? E você vai conversar com elas. Qual é a sua grande expectativa em relação a elas? É que elas virem heterossexuais? Que elas se casem com alguém do sexo oposto? Essa não deve ser a nossa primeira expectativa. A nossa expectativa deve ser: os ídolos do coração dela precisam ser quebrados, entre eles a homossexualidade. Na nossa conversa, nós precisamos considerar que as pessoas são pessoas religiosas. Nós precisamos focar no coração. Isso vale também para a criação de filhos, mas aí vocês vão ler os livros do Ted Tripp para aprender mais sobre isso. Isso tem a ver também com a ciência, isso tem impacto sobre a maneira como nós lidamos com a ciência. Não existe neutralidade científica. Não existe neutralidade religiosa. Por quê? Porque os cientistas e os filósofos são religiosos. Ou eles amam a Deus e servem a Deus, ou eles amam falsos deuses, ídolos. Então, quando as pessoas dizem assim: a ciência provou isso, não existe a ciência, existem os cientistas. E quem são esses cientistas? E mais importante, quem são os deuses deles? A quem eles servem? Com quem eles estão comprometidos? Irmãos, isso não é denegrir a ciência. Na palestra seguinte nós vamos ter a oportunidade de explicar isso melhor. Isso não é denegrir a ciência, mas no fim das contas, isso é lembrar que a ciência é feita por homens religiosos e que ou estão vivendo em submissão a Deus ou estão vivendo na idolatria. A nossa visão do homem tem impacto sobre as nossas perspectivas políticas. A política muitas vezes tem sido vista por nós crentes como redentiva. Se fulano foi eleito, vai tudo bem. Se fulano não foi eleito, está tudo acabado. Se essa política for implementada, vai ser o céu ou o inferno. As esperanças políticas sempre vão nos frustrar. Por quê? Porque esse mundo é um mundo religioso. A política tem um papel importante, mas esse papel é muito limitado. É um papel restrito a uma determinada área da vida como Deus criou. Portanto, a política não pode ser a nossa esperança de redenção. E nós devemos ter uma visão política que coloque o aspecto religioso no seu lugar, que reconheça o homem como um ser espiritual. Ainda, irmãos, a nossa visão do homem, ela tem um impacto muito interessante sobre as discussões diversas sobre a dignidade humana. O mundo se diz humanista, né? As pessoas do mundo que não conhecem a Cristo se dizem humanistas. Mas o humanismo secular destrói a humanidade. Exatamente o que aconteceu lá no Éden. Vocês vão ser mais do que Deus e se tornam menos. O humanismo secular diz: vocês vão ser livres e torna os homens escravos. Nós defendemos a vida, mas o feto pode morrer em nome da autonomia da mulher. Nós defendemos as mulheres, mas não temos uma explicação ou não temos uma crítica contundente a quando as mulheres são feitas de objeto por meio da pornografia, da prostituição. Nós não temos como explicar isso, nós não temos como combater isso. Nós amamos o homem, mas matar uma tartaruga tem uma pena maior do que um homicídio em determinados casos.
no fim das contas, só o cristianismo é realmente humanista. Só o cristianismo realmente diz quem é o homem. E só o cristianismo diz porque o homem é digno. Francis Schaeffer disse: a Bíblia é quem explica porque o homem é grandioso. E nós teremos perdido, a igreja terá perdido uma grande oportunidade de evangelização se ela não disser ao mundo que é a Bíblia que explica porque o homem é grandioso. Porque o homem é quem ele é? Porque Deus nos criou a sua imagem para refletir a sua glória. Nós existimos de Deus, por Deus e para Deus. A nossa ruína é viver contra Deus. E Cristo veio ao mundo como homem, se fez homem, para reconstruir em nós, recriar em nós essa imagem que foi deturpada pelo pecado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós fomos criados à tua imagem, Senhor. Criados para refletir a tua glória. Esse é o fim supremo e principal da nossa vida. Te glorificar. Nos deleitar em ti para sempre. Senhor, enquanto falamos e enquanto ouvimos, lembramos de que nosso coração ainda se inclina para o mal, se inclina para ídolos em alguns momentos. Por isso nós confessamos o nosso pecado diante de ti. Por isso nós rogamos o teu perdão em Cristo Jesus. E por isso nós rogamos que o Senhor nos ajude a nos santificar a cada dia, para que a tua imagem em nós seja vista cada vez com mais clareza. Nós que fomos recriados em Cristo Jesus para boas obras, nos ajuda, Senhor, a refletirmos a tua imagem por meio de uma vida piedosa. E ao mesmo tempo nos ajuda, Senhor, a quando lidarmos com o mundo e aqueles que não te conhecem, nos lembrarmos de que eles são também pessoas criadas à tua imagem, que eles também têm um coração religioso, e que somente o poder do Espírito Santo pode convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa tarefa apologética, a enfatizar que se existe algo de grandioso no homem, é a tua imagem nele. E se existe algo de terrível no homem, é a corrupção dessa imagem por causa do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à visão de mundo bíblica também nessa questão, na nossa visão de quem nós somos, de quem é o homem segundo a tua palavra. Abençoa ainda o restante dessa noite, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.